Boa noite, meus irmãos. A paz do Senhor Jesus a todos vocês. Meus irmãos, eu estou com a minha Bíblia aberta aqui no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 5, em versículo 15. Mas eu não vou ler, não. Eu só quero contar a minha Bíblia grandona, irmãos, ó. Bem grandona a minha Bíblia, pesada. Então, ontem eu estava falando com a minha vizinha falou assim, daqui uns dias tudo vai ser no celular, até a Bíblia. Eu falei, a minha não, a minha eu vou partir dessa vida e a minha vai ficar aqui, porque eu tenho muito cuidado com a minha Bíblia, tenho um ciúme da minha Bíblia, cuido muito da minha Bíblia, e a minha vai ficar aqui, a minha Bíblia não vai ser no celular não, a minha Bíblia vai ser essa, até ou Jesus voltar para me buscar, num arrebatamento, ou ele pedir a minha alma, entregar meu corpo na sepultura. Amém? Mas a minha Bíblia vai ser essa para sempre. Ainda vai ficar aqui para alguém. Se eu descer a sepultura, minha Bíblia vai ficar aqui para alguém usar. Irmãos, eu fui fazer uma visita sábado passado, juntamente com uma irmã, e chegamos no lar que nós fomos visitar. E Deus nos deu essa palavra, né? Atos dos Apóstolos, capítulo 5, e no versículo 15. Não, no versículo 1. A irmã leu o versículo 1 até o 17. Irmãos, e ali, depois a irmã comentou, né, que sobre Ananias e Safira, que Ananias mentiu para Pedro, e Safira também mentiu, mas não mentiram para Pedro, mentiram para o Espírito Santo, e os irmãos conhecem essa história. Mas que era a respeito de dízimo, que temos que ser fiel em dízimos e oferta, nos dízimos e nas ofertas, mas até aí tudo bem, né? Mas o que me chamou a atenção não foi isso, não. A vida toda, né, a gente ouviu pregação falando disso, mas o que me chamou a atenção não foi isso, não. O que me chamou a atenção foi quando a Bíblia fala que até as sombras de Pedro curavam os enfermos e libertavam os perturbados. Que as pessoas ficavam em camas, em camilhas, e quando Pedro passava, a sombra dele curava aqueles enfermos que estavam deitados em camas, em camilhas, e libertava os endemoniados, as pessoas que estavam perturbadas. Irmãos, esse versículo me chamou muita atenção, e eu dei bastante atenção ali a esse versículo, né? A esse acontecimento que aconteceu quando Pedro. Fiquei imaginando e comentei com elas, imagina, hoje em dia não temos mais homem de Deus desse jeito no mundo, né? Não temos mais homem usado por Deus dessa forma, como não são tão grandes, né? E aquilo ficou plantado dentro de mim, irmãos. Mas aí, como eu gosto de orar de joelho, nós começamos a orar. E quando eu dobrei meu joelho no chão para falar com Deus, que eu falei, Senhor, muito obrigada por essa oportunidade, comecei a falar com o Senhor falou comigo, Pedro já foi, mas Jesus permanece. Irmãos, eu não consegui mais orar, eu parei por um tempo, por uns minutos ali, talvez 1 minuto, 2 minutos, e fiquei pensando, realmente, Pedro morreu, Jesus também morreu, mas Pedro continua na sepultura e Jesus ressuscitou. Então, a honra não é para o homem, a honra é toda para Jesus. A honra e a glória é toda para Ele. E depois, irmãos, eu comentei com elas, que Deus falou comigo isso. Aí eu falei para elas, nossa, eu tô até com vergonha do Espírito Santo, porque foi o Espírito Santo que falou isso comigo. E elas ainda riram, como se disse assim, temos que glorificar mais a Deus, temos que ter mais fé no Senhor Jesus, temos que colocar o Senhor Jesus na frente de todas as coisas. Aí eu falei, olha, eu tô com vergonha. É
É como se se o meu coração tivesse preenchido, se essa palavra tivesse me preenchido o meu coração, com o trabalhar de Deus, sim, porque fora do trabalhar de Deus isso não acontece. O homem não tiver unção de Deus, não tiver autoridade de Deus, ele não expulsa Satanás. Se o homem não tiver unção de Deus, ele não consegue orar e Deus não vai curar. Mas, quantas vezes, né, meus irmãos, eu fiquei pensando, Jesus, quantas vezes eu dei honra para o homem, quanta honra eu dei para homem, quanta honra eu dei para pregador, que me desonrou com a sua atitude, né, com suas más obras. Então tá aí, meus irmãos, a honra e a glória tem que ser dada para Jesus. Irmãos, Deus nunca tinha falado comigo assim. Deus fala comigo, irmãos, mas Deus nunca tinha falado comigo assim, como eu já disse para os irmãos. Deus fala comigo, mas muitas vezes Deus fala comigo é para mim. Muitas vezes Deus fala comigo para mim. É muito difícil Deus falar comigo repreendendo alguém. Mas quando Deus fala comigo repreendendo alguém, eu entendo que Deus está repreendendo alguém. Mas de 6, por exemplo, se Deus me der 10 repreensão, Deus falar comigo 10 vezes em repreensão, uma repreensão é para alguém, mas as 9 são para mim. Porque Deus ama me repreender, Deus ama me corrigir. E eu me sinto feliz com isso. Porque se Deus não me corrigir, eu vou errar e muito. Então, o Espírito Santo falou isso comigo. Pedro já foi e Jesus permanece. Eu falei, Jesus, me perdoa, meu Pai, por essa falta de fé, essa falta de confiança, né? Porque para mim, tá tudo bem, eu estou crendo, para mim eu estou confiando. Mas Deus conhece meu íntimo, Deus conhece meu coração e conhece o seu coração também. Então, eu resolvi contar esse testemunhozinho para os irmãos, para que nós venhamos crescer juntos, meus irmãos, na fé, na confiança e dar toda a glória para o nosso Deus. Amém? Porque Ele sim merece toda a honra e toda a glória, meus irmãos. Fiquem com Deus.